A questão diz o seguinte: o esquema apresenta a concentração de álcool presente em cada 200 ml de diferentes tipos de bebida. Em 200 ml, a cerveja tem uma concentração de álcool em percentual de 5%, em gramas de 10 gramas e em unidades de 1 unidade. Essa comparação aqui que ele faz, ele me dá 3 formas de medir a concentração de álcool na cerveja. Ele me dá em concentração percentual, em gramas e em unidade. O mesmo ele faz para vinho, para uísque, para vodka e para cachaça. Ele apresenta aqui em percentual, em gramas e em unidades. Aqui ele vai colocar o risco de males à saúde do álcool para mulheres e para homens. O risco baixo para mulheres são as mulheres que consomem menos de 14 unidades por semana. Para homens, o risco baixo é para o homem que consome menos que 21 unidades por semana. No caso do risco médio, é para as mulheres que consomem entre 15 a 35 unidades por semana. E para os homens que consomem de 22 a 50 unidades por semana. O risco alto são para as mulheres que consomem mais de 36 unidades por semana. E para os homens que consomem mais que 51 unidades por semana. E aqui ele segue. De acordo com as informações, indique qual o número máximo de taças de vinho de 300 ml que podem ser consumidas semanalmente por uma mulher que se enquadre no grupo de médio risco. E ele dá as opções 0, 4, 7, 9 e 14 unidades. A primeira coisa que você precisa fazer é separar as informações que você vai utilizar. Porque nessa tabela tem muitas informações aqui que não vai te servir para nada. Então não adianta você ficar olhando para elas. E como é que você faz isso? Você tem que olhar aqui para o comando do que ele está lhe pedindo. Vou mostrar para vocês aqui, olha. De acordo com as informações, indique qual o número máximo de taças de vinho. Ou seja, a bebida, aqui ele tem uma tabela com 5 tipos de bebidas. Mas você vai usar somente essa aqui, olha. Eu quero saber somente de vinho. De 300 ml. Aqui você tem que ver que você vai fazer uma conversão. Ele está pedindo taça de vinho de 300 ml. E a minha referência de concentração de álcool que ele deu aqui é em taça de vinho mais de 200 ml. Então eu vou precisar converter aqui para encontrar quantas unidades de álcool eu vou ter em 300 ml, porque o que ele me deu foi em 200 ml. E ele segue, que podem ser consumidas semanalmente. Aí você precisa verificar aqui nesse semanalmente, se o consumo que ele está dando aqui é semanal, é mensal, é diário, para saber se você precisa converter ou não. Nesse caso aqui, olha, nós estamos falando de risco. Então, os riscos aqui, olha, tanto baixo, médio como alto, ele dá 14 unidades por semana, 15 unidades por semana, 36 unidades por semana. Então, nós estamos falando dessa coluna aqui. Ele quer saber do vinho, mas ele não quer saber nem percentual, isso aqui eu não vou usar, nem gramas, isso aqui eu também não vou usar. Qual a informação que eu vou usar? Essa aqui, olha, unidades de álcool. Porque aqui está unidades por semana. Ele está me pedindo por semana, então eu estou falando de unidades por semana. E seguindo aqui, ele coloca por uma mulher, ou seja, a informação que eu estou precisando é dessa coluna aqui. Ele não está me pedindo isso aqui, então toda essa informação aqui eu não vou usar. Então é por uma mulher que se enquadre no grupo de médio risco. Ou seja, médio risco é este aqui. A informação que eu vou usar é essa aqui, 15 a 36 unidades por semana. Então veja, quando ele diz, de acordo com as informações, indique qual o número máximo de taças de vinho de 300 ml que podem ser consumidas semanalmente por uma mulher que se encaixa no grupo de médio risco. Eu vou usar 200 ml de vinho, que equivale a 2,4 unidades de álcool. Quero saber só as mulheres que estão no médio de risco. Tem um monte de informação aqui. Eu tenho cerveja, tenho uísque, tenho vodka, tenho cachaça, tenho homem, tenho médio risco, baixo risco, alto risco. Não vou usar isso aí. O que eu vou usar é esse conjunto de informações aqui. Olha, 1, 2, 3, 4, 5 informações são necessárias para resolver meu problema. Tá bom?